Boa tarde, pessoal. Olha aí no horário novo, 13 horas e agora 14 minutos. Aqui num horário já diferente, que eu não costumo fazer lives, vindo aqui com vocês e vou receber a minha querida amiga Nani. E agora que eu abri a live, me deu vontade de dizer assim. Para falar sobre um tema que é bem conhecido nosso, que a nossa professora trouxe aí com maestria, fez semana e tudo de live, sobre como o conhecimento, através da experimentação, traz a nova sabedoria. Então, sem mais demoras, eu vou chamar então aqui a minha amiga Nani para participar da live junto com a gente. Boa tarde, esse horário é bom, ó, o pessoal aí no horário do almoço, aproveitando para vir para a live. No lugar de convidar a Nani, eu dei um tchau para ela. Então, eu vou acenar para todo mundo que está chegando aqui. Boa tarde, Regina, minha querida, bem-vinda. Boa tarde, Cíntia. Eu estava aqui testando todos os botõezinhos aqui do Insta antes de chamar a Nani aqui para chegar. Chegou! Eu estava aqui que apertava todos os botões, menos o botão de te chamar. Eu vou aqui colocar o tema da nossa live. Boa tarde, Nani, bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Deixa eu me ajeitar aqui com o fone. Agora sim. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Bem-vinda. Coisa boa. Coisa boa. Olha, esse horário é bom, hein? O pessoal já tá acordado agora. Então, você faz cedinho normalmente, né? Eu faço às 7 horas da manhã. Experimentação. Tá todo mundo fazendo digestão essa hora. Ou tá almoçando ou tá fazendo digestão. A maioria, né? Exatamente. Coisa boa, coisa boa. Nova sabedoria. Então, olha esse tema de hoje, né? Que a gente vai falar sobre o conhecimento com experimentação que traz a nova sabedoria. O que será que a gente vai trazer com isso aqui? Será que a gente consegue passar aqui para o pessoal com um pouquinho da maestria que a professora vem passando para a gente? Elane, Luciana, gente, tem uma galera aqui, hein? Carlota, Débora, Célia, quanto tempo eu não falo contigo? Renata. E aí, bem-vindos todos vocês que estão aqui ao vivo com a gente, ou depois quem vai assistir a gravação. A gente veio trazer um pouco do que a gente vem experimentando, do conhecimento que a gente está recebendo. E como é que a gente transforma isso, então, na nossa nova sabedoria. A gente veio contar para vocês na prática o que a gente está vivendo, para que vocês possam aí exercitar também isso no dia a dia de vocês. Como é que quando a gente recebe um conhecimento, traz isso para a experimentação, então se torna nova sabedoria dentro da gente. Como é que se funciona assim de forma prática no nosso dia a dia com os pequenos conhecimentos que nós vamos recebendo. Para mim, assim, ao longo do tempo depois que eu aprendi esse ensinamento, as coisas foram ficando mais fáceis de serem experimentadas. Porque antes eu recebia um monte de conhecimento, ia na fonte tomar vários conhecimentos de vários professores e não experimentava nada. Então aquilo ficava guardado em mim. Né? Então isso não tornava nada, não ficava nunca a minha sabedoria, porque não se tornava meu aquele conhecimento. Eu ia lá, tomava o conhecimento de um professor, de uma professora e não experimentava. Então aquilo ficava guardado dentro de mim. Não dava para eu passar para os outros. E agora, depois que eu compreendi isso na experimentação, trazendo para o meu dia a dia, olhando para isso de uma forma prática, experiencial na minha vida, aí sim se torna uma sabedoria que é nova para mim, porque eu tomo posse daquele conhecimento que eu recebi, né? Quando eu experimento, ele se torna meu, daí eu posso vir aqui contar para vocês. Como eu estou vivendo isso na prática, eu venho vivendo isso há 1 ano, né? Eu tenho hoje 45 anos e 9 meses,
que é bem fácil fazer as contas da minha idade, porque eu sempre faço no último dia do ano, então é bem fácil de fazer a conta. E depois de 44 anos e tralá, eu venho aprendendo a fazer isso. E isso vem fazendo todo sentido para minha vida. Daí eu convidei a Nani para vir aqui comigo fazer essa live, porque eu vejo que a Nani, ela é uma parceira minha de trabalho, uma parceira minha de mentoria, de escola, é uma parceira minha, assim, de vida mesmo. Acho que a gente se encontrou, né, através desse mercado, desse mundo digital, que a gente não se conhece ainda presencialmente, mas somos bem próximas. E eu vejo que ela faz isso com, assim, com maestria. Ela experimenta mesmo o conhecimento que ela recebe. Então, acho que para falar sobre esse tema, eu não podia ter uma parceira melhor para conversar aqui com a gente hoje. Então, eu quero que ela se apresente, fale um pouquinho dela e traga um pouquinho dessa simpatia aqui para que vocês possam também apreciar junto comigo. Pode falar, minha amiga. Ai, que coisa boa estar aqui com você, Jana, que delícia, que bom que deu certo a gente estar aqui fazendo essa live, levando um pouquinho, né, desse conhecimento tão importante, que vem fazendo tanta diferença na minha vida e consequentemente, né, na vida da minha família, porque todo ganho pessoal acaba sendo um ganho familiar, um ganho de todos os ciclos, né? E, bom, eu sou mentora de emagrecimento, né? E vida saudável. Então, eu ajudo mulheres a emagrecer de uma forma leve, sem que a dieta seja um peso na sua vida, através das dinâmicas ocultas, né? Então, é um pouquinho disso que você está falando, né? Que é receber o conhecimento e colocar em prática para daí isso virar nossa sabedoria, né? Eu sou produto do meu próprio produto, né? Eu passei pela minha própria mentoria, entre aspas, né? Porque dentro da minha mentoria eu levo a minha experiência, né? Já fui acima do peso, já tive dificuldade de me controlar. Eu era aquela pessoa que tinha que comer doce todos os dias. Eu comia com excesso. Eu não cheguei a ter compulsão alimentar, mas eu comia muito desregradamente, uma grande quantidade. E isso me levou, né, ao sobrepeso, a chegar aí com os meus exames de saúde um pouco comprometidos, e isso fez com que eu buscasse o tal do conhecimento que eu não tinha, para eu conseguir alcançar um resultado que eu almejava, mas que eu não conseguia. A única coisa que passava na minha cabeça era: gente, eu quero emagrecer, mas eu não sei o que fazer. Então eu fui buscar, né, o conhecimento. E essa foi a minha história que se tornou o meu próprio produto, essa busca, né, pelo emagrecer, pela parar de brigar com a balança, de parar de me sentir mal comigo mesma, enfim, de não tá bem. Eu falo, né, que o nosso corpo é a nossa primeira casa, né? Isso é bíblico, né? Seu corpo é sua morada, é o corpo que Deus deu para você fazer aquilo que você veio fazer aqui. Só que pela falta de conhecimento, eu não estava cuidando muito bem desse corpo, né? Tanto que a minha saúde ela começou a ficar comprometida. E sem contar o quanto eu não ficava confortável dentro da minha própria casa, né? Que era o meu corpo. Então, eu fui buscar esse conhecimento e aí coloquei em prática. E isso virou a minha sabedoria. Hoje eu trabalho, lógico, né, como você falou, tenho formações, tenho cursos, tenho especializações, tenho toda a parte técnica, né? Mas grande parte daquilo que faz diferença hoje no meu trabalho foi aquilo que eu experimentei, aquilo que eu vivi, aquilo que de fato se tornou a minha sabedoria, né? Eu sei falar sobre aquilo porque eu passei exatamente por esses caminhos, né? Então, eu me atrevo em falar daquilo que eu não passei, né? Então, eu falo, olha, eu já andei nessa rua, né? E existe um caminho onde é possível sair. Então, eu gosto sempre de falar, né, que não tem problema você comer o doce, não tem problema você comer o fast food, não tem problema você comer o que você quiser comer. A questão tá o quanto você tem autonomia para escolher e o quanto isso acaba te escolhendo, né? Então, quanto mais eu fui buscando esse conhecimento e também passando por um processo de autoconhecimento, né, eu fui entendendo quais eram, né, os meus padrões, o que fazia eu me comportar, da forma como eu me comportava, e mudar esses comportamentos, né? Porque também andei na rua, né, de receber o conhecimento,
mas ficar só na teoria, não colocar em prática, e eu ficava sempre buscando o próximo conhecimento, o próximo conhecimento, o próximo conhecimento. Então, o próximo curso, a próxima formação, a próxima especialização, porque não colocava em prática, né? Então, quando eu entendi a importância de colocar em prática aquilo que eu tinha de fato aprendido, né, para conseguir progredir, aí eu venho evoluindo cada vez mais, né? Lógico que a vida é uma constante evolução, mas eu vejo o progresso desde quando eu tomei a decisão de experimentar mesmo, de colocar em prática, de colocar a pele em jogo, e muitas vezes de falar assim, ai meu Deus, que medo, que frio na espinha, mas é isso que tem que ser feito, então é isso que eu venho fazer. E eu venho ganhando presentes cada vez mais, e cada vez mais, quanto mais eu me coloco à disposição de experimentar. Hoje mesmo eu passei por uma experiência incrível que me fez identificar um padrão que eu vinha vivendo, e o meu estado emocional mudou assim, da água para o vinho, porque eu consegui identificar aquilo que estava me gerando tensão, da onde que vinha aquilo, e aí é o que você falou, é colocar em prática, porque é o que vai fazer toda a diferença aí. E aí? Deixa eu fazer uma pergunta só. Vocês estão me vendo muito escura? Eu tô tentando acertar aqui essa luz, mas não tá dando certo. Será que assim fica melhor? Acho que assim fica melhor, né? O que vocês acham? Fala pra mim. Eu acho que pra mim ficou melhor porque eu aumentei a luz do meu celular, que tava bem escuro. Eu já não sei se foi Tá. que você Acho que fez, assim ficou melhor. Pronto. Desculpa. É porque tava muito escuro, tava muito escuro. Desculpa, Janá. Compartilha. Tudo bem. Enquanto você foi falando, foi assim, pulando uns golfinhos pra mim aqui, porque eu tava agora há pouco assistindo a aula lá da mentoria, e quando eu tava ouvindo a Lê falando, né, sobre o conhecimento, a experimentação, e o que veio pra mim é assim, porque eu como terapeuta, eu atendo pessoas que chegam pra mim assim, necessitando de olhar para áreas da vida dela e se colocar em prioridade. Né? Porque são pessoas que há um tempo já vêm vivendo assim mais pelo outro do que por ela mesmo. São pessoas que deixam de realmente falar o que elas pensam por medo de não ser aceita. São pessoas que são muito parecidas comigo, que vivem hoje um processo que eu venho limpando e reconhecendo em mim há um tempo. E hoje, eu ouvindo a Lê, né, que é o que eu fiquei pensando aqui agora quando você começou a falar da alimentação e tudo, lá a Lê falou assim, às vezes a gente passa para o aluno um desafio e ele ainda fica procrastinando e postergando porque aquilo ainda é difícil para ele. E eu vejo que para mim é uma coisa que é legal assim de falar para as pessoas, eu sempre estou falando e trago da minha parte, o quanto eu venho melhorando a minha comunicação. E como isso vem ficando assertivo dentro das minhas relações. Que aí quando a gente abre meu Insta, tá lá, né? Eu ajudo você a se comunicar assertivamente dentro dos seus relacionamentos. Por quê? Porque isso para mim era a minha maior dificuldade. E hoje, à medida que eu venho fazendo esse trabalho interno, eu venho também trazendo isso para vocês, porque eu consegui já identificar em mim padrões que me impediam de fazer isso, né? Quais foram aquelas situações, né? Tinha uma específica que me marcou muito e hoje ela trouxe uma fala que foi até ela usou um exemplo que era o meu exemplo. Um dia eu fui ler algo na escola e as crianças riram de mim. E por elas rirem de mim, eu achei que aquilo ficou marcado para mim, como se eu for falar, as pessoas vão rir de mim. Isso reverberou em mim em vários lugares até a vida adulta. E por isso eu deixei de falar, de me expressar. E também é óbvio que eu parei de ouvir. Né? Eu parei de ouvir o que as pessoas me diziam, porque para mim era tão difícil. O que eu fazia? Eu já rebatia aquilo internamente. Quando eu ia abrir a boca, eu estava no estado alterado da minha fala, eu já era a pessoa mais agressiva, reativa. Por quê? Porque eu achava que o que estavam falando para mim era contra mim. Né? E esse processo ele foi indo e foi limpando. Então hoje, né, diante do meu trabalho, das pessoas que eu atendo, eu vejo que as pessoas que chegam, elas trazem isso. E eu já estou podendo, então, através dessa experimentação que eu venho fazendo em mim,
né? Conversar com as pessoas e dar passos para que elas possam mudar. E isso é um processo diário, né? Como a Nani trouxe, né? Ela identificou hoje um padrão que ela vem repetindo há um tempo na vida dela e hoje então é possível fazer uma mudança. E assim como para nós acontece desse jeito, para todas as pessoas é assim. Então, se você que está aqui ouvindo a nossa live, depois vai ouvir a gravação, você pode identificar aí algo que surge para você, que você fala, caramba, eu já estou agindo assim há um tempo, o que será que isso está querendo me dizer? Né? Se voltar com uma pergunta assim, peraí, eu já ouvi falar já chegou para mim esse conhecimento, o que será que eu ainda estou aqui parada e não estou usando ele? O que será que eu não estou experimentando? Porque daí entra, né, o que a Nani falou muito bem, que é sobre a dinâmica oculta. O que é que está me impedindo de experimentar? Eu vir aqui no Instagram, abrir uma live e fazer uma conversa com uma amiga, que eu vou trazer, como diz a nossa professora, golfinhos, mas é o conhecido, assim, que todo mundo conhece popularmente, chamado insight. Né? O que a gente pode trazer para as pessoas que vai fazer ali um link de mudança para a vida dela, que ela pode olhar e falar, nossa, isso faz sentido. E de repente eu posso usar isso na minha vida e fazer diferente a partir de agora. Né? Dentro desse processo que é contínuo, que é todos os dias, todos os momentos, porque a vida ela vai trazendo situações diárias para que a gente se examine, para que a gente experimente de forma diferente. Né? Então, me alegra estar aqui. E quando você falou da alimentação, me vem também vários golfinhos, porque esse ainda é um desafio do meu dia. A gente teve até uma sessão, eu e Nani, outro dia, e eu cheguei, tive um baita de um insight, assim, um baita de um golfinho, quase uma baleia, o porquê de estar bem com o meu corpo, o porquê de estar bem com a minha morada, que tinha deixado, assim, para mim, no primeiro momento ainda não estava bem claro, e nesse trabalho que a gente fez, nesse encontro, eu percebi com clareza que era para me manter bem, para ter clareza mental, para estar bem assim, com o meu corpo, que me leva a isso, para olhar mais para minha espiritualidade, para me sentir bem comigo mesmo nesse lugar, que é maior do que eu emagrecer, que é maior do que estar buscando emagrecer por estar bem na roupa. E isso foi muito importante para mim. E tudo isso me alegra, porque são movimentos dentro dessa experimentação que eu venho fazendo na minha vida. Então, se você tá aí, né, Nani, hoje, aqui ouvindo a nossa live e tá percebendo que algo do que a gente tá falando aqui você já ouviu, é porque de alguma forma esse conhecimento que a gente está trazendo já chegou para você. E aí cabe você se fazer essa pergunta: o que é que está acontecendo que eu ainda não estou experimentando viver isso que eu já conheço, que já chegou até mim? Nossa, Jana, perfeito. E aí, olha só, né? Enquanto você estava falando, eu fui construindo aqui na minha cabeça como que isso acontece, né, na prática. Então, vou dar um exemplo aqui voltado para mim. Depois, se você quiser e puder dar um exemplo voltado para o que você trabalha, né? Assim a gente consegue aí falar dos dois mundos, né? Que é assim, a gente recebe então o conhecimento. Então, vou trazer aqui, né, um conhecimento que é muito vivo, que a gente vivencia todos os dias. Que é toda pessoa que passa pela sua vida vem mostrar algo que precisa ser curado em você. Então, chegou uma pessoa na minha frente, eu me senti tensa com o que aquela pessoa fez, eu me senti tensa com o que aquela pessoa falou, eu me senti tensa com a forma como ela falou. Então, ela te trouxe uma tensão. Isso vem para curar algo em você. Isso vem para quê? Porque existe algo na sua vida que aconteceu e que hoje essa pessoa só está repetindo essa situação. Então você precisa olhar para isso para que você consiga dar um novo significado, para que você dê um novo sentido para isso. E aí isso acontece como? Acontece através das relações e através, né, da comunicação. E aí, enquanto você estava falando isso, o que eu percebo, né? Que muitas pessoas, e eu já fui essa pessoa, já andei nessa rua, tá? De falava assim, isso daí eu já sei. Ai, tá falando de coisas que eu já ouvi falar. Então, dentro da minha área, algo que é clichê, que todo mundo já está cansado de ouvir, mas que ainda tem dificuldade de colocar em prática, né? Que é o que? Para você emagrecer, você precisa descascar mais e desembalar menos.
Quem nunca ouviu esse bordão, né? Para você emagrecer é muito simples, descasca mais e desembala menos, ou seja, né, consome mais alimentos naturais, menos alimentos industrializados que você vai conseguir emagrecer. Então a gente ouviu muito isso, até cansou de ouvir isso, né? E aí, só que não muitas pessoas, a maioria delas, não é à toa que 7 a cada 10 pessoas está acima do peso, né? Não consegue de fato aplicar algo simples, porém algo que já todo mundo já cansou de ouvir, mas ao mesmo tempo, opa, por que, né? Se é tão simples, tão falado, então por que eu ainda não consegui, né, colocar isso em prática? E aí, olha só que interessante, eu tava. E aí a gente vem, né, muitas vezes, conforme a gente vai experimentando, né, a gente vai passando pelas experimentações, a gente vai recebendo conhecimento e colocando em prática, parece que a gente vai relembrando cada vez mais, né, dos conhecimentos. Para mim que trabalho com emagrecimento, o que é muito comum? As pessoas descontarem as emoções na comida. Então eu tô com raiva, eu como para me acalmar, eu tô triste, eu como para me sentir alegre, ou então, né, eu tô feliz, é uma forma de eu comemorar essa felicidade, enfim. E aí eu lembrei de um curso que eu fiz, onde a professora falava assim: a gente não consegue nunca controlar as nossas emoções. A gente reconhece a emoção e a gente gerencia a reação diante da emoção. Não tem como você controlar a emoção, sentir raiva, né? Não, você já sentiu, você não tem como controlar aquilo. Você controla, né? Você gerencia o quê? A reação diante da emoção. E aí eu estava pensando, né, sobre isso. E aí o que isso tem a ver com a questão de tudo aquilo que a gente viveu, das dores que a gente viveu, as situações que a gente passou. E como então que uma pessoa ela deixa de descontar a emoção na comida, né? E aí eu até anotei aqui, ó. Para você gerenciar suas emoções hoje, você precisa olhar porque te causou tensão no passado. Por quê? Se tudo é somente uma repetição de padrão, hoje, quando você come porque você está com raiva, é porque está repetindo uma situação que em algum momento da sua vida você já viveu isso. Isso já passou. Então, a gente não controlar a emoção, porém tem como a gente transformar essa emoção, né? Que seja uma emoção de raiva, uma emoção de tristeza, tem como a gente transformar mesmo essa emoção, né? Em uma emoção que vai te trazer o quê? Neutralidade ou então uma emoção boa, né? Porque eu não gosto de falar emoção positiva, emoção negativa, mas ao invés de raiva, você vai rir daquilo. Então, a situação que eu passei hoje, que foi exatamente o que eu identifiquei, cara, essa tensão que eu tô vivendo hoje com relação a isso. E aí eu vou compartilhar aqui o meu padrão. A sensação que eu tinha é de que eu fazia e nunca estava bom. Ou eu fazia e ainda assim não atendia as expectativas. E aí isso me trouxe tensão. Aí eu me deparei com essa anotação aqui que eu tinha feito. E eu tenho várias anotações aqui. Tudo que passa na minha cabeça não fica na minha cabeça. Eu sempre anoto no papel. Depois chega no final do dia, eu rasgo, anoto o que tem que anotar. Porque senão a cabeça vai ficando cheia, né? Então eu anoto tudo. Aí eu li isso daqui, né? Aí eu me conectei com uma imagem de que aconteceu comigo. Eu devia ter, na minha cabeça, eu devia ter uns 5, 6 anos de idade, talvez mais, talvez menos, que a gente tem as distorções, né, da memória. Mas eu lembrei que exatamente essa sensação que eu tive de, nossa, por mais que eu faça, parece que não tá bom, foi algo que aconteceu. Quando uma situação que eu vivi com a minha mãe. E aí eu fiquei tão feliz com isso, eu fiquei tão feliz porque eu falei assim, agora eu vi. Porque não é que eu faço e as pessoas não reconhecem, é como eu me sinto quando eu faço. Ali tinha um aprendizado incompleto, eu não tinha completado aquele aprendizado. Por quê? Porque eu esperava uma reação da minha mãe e minha mãe teve uma reação completamente diferente daquela. Então aquilo ficou um questionamento em mim. Nossa, mas eu tô fazendo. E a minha mãe. Eu vou compartilhar aqui a situação para ficar mais didático, né? Eu tava com um pinheirinho na mão e aí eu tava amassando papel higiênico e fazendo tipo bolinha de árvore de Natal. Como se eu estivesse fazendo uma árvore de Natal. Eu tava amassando a bolinha, tava colando e colocando. E minha mãe chegou do trabalho e aí na minha cabeça eu tava o quê? Nossa, eu tô decorando a minha casa, vai ficar mais bonita e não sei o quê. Quando a minha mãe chegou em casa, o que minha mãe falou? Mas você tem que fazer isso justamente com papel higiênico. A gente passava por uma situação financeira que não era fácil. Então, o que a minha mãe estava preocupada? Com acabar o papel higiênico e não ter mais dinheiro para comprar. Ou então com aquela falta, né? Ela não estava... E aí, naquele momento, eu pensei, nossa, mas eu estou fazendo para, né, deixar a casa mais bonita e a minha mãe está reclamando daquilo que eu estou fazendo.
essa situação ela se repetia até hoje na minha vida, com essa sensação de eu estou fazendo para agradar e ainda assim está sendo insuficiente. Quando eu me conectei com essa cena, eu falei assim, gente, é uma vida para completar esse aprendizado. E toda pessoa que passava pela minha vida, que eu falava assim, não adianta o que eu faço, parece que nunca vai estar bom. Não adianta o que eu faço, parece que nunca vai agradar essa pessoa. Não adianta o que eu faço, parece que sempre vai estar faltando alguma coisa. Não tem a ver, como já aconteceu várias vezes com o meu próprio marido, de eu falar, mas por mais que eu faça, parece que nunca está bom. Mas tem a ver com essa situação que aconteceu lá quando eu tinha 5 anos de idade. Quando eu me deparei com isso, e aí entra exatamente o tema da nossa live, conhecimento, porque eu tenho esse conhecimento de que toda pessoa que passa pela minha vida vem por algo que precisa, vem mostrar algo que precisa ser curado em mim. Eu tenho conhecimento. Então, quando eu vivi essa experiência, quando eu enxerguei essa cena, eu coloquei em prática automaticamente esse conhecimento. E agora, isso se tornou a minha sabedoria, porque eu falei o quê? Agora eu dou um novo sentido, porque eu sei o motivo pelo qual a minha mãe fez aquilo, que é totalmente diferente daquilo que eu achava, né? Eu achava que minha mãe estava me criticando, e não, minha mãe estava preocupada com outras questões que eu não alcancei. Hoje, com a idade que eu tenho, eu alcanço, né? Então, eu tenho esse conhecimento, né? Eu experimentei agora, a partir do momento que eu vi, dei um novo significado e agora isso se tornou a minha sabedoria. Com a comida, é a mesma coisa. Com a comunicação, como você trouxe aqui o exemplo, né, Janá? É a mesma coisa. Então, olha quantas situações, às vezes, a gente não briga, ou então a gente não progride, porque a gente está ali, sempre nessa repetição mesmo, só que sem perceber. Sem perceber. E por isso que o conhecimento é extremamente importante e aplicar aquele conhecimento é tão importante quanto. Porque aí a sabedoria é só consequência, né? Faz sentido isso, Janá? Faz total sentido. E quando você começou a falar, você trouxe uma coisa que é uma experiência minha e que eu pensei assim, eu vou compartilhar com vocês, que é assim, ó. A Nani trouxe já uma percepção concluída, né, do caminho que ela fez. Porque ela vem, vocês ouviram ela falar, né, ela vem fazendo isso há um tempo e percebendo isso, se relacionando com essa situação de aparecer pessoas, dela ficar, que ela ficava ali, ela ficava tentando provar para a pessoa que o que ela fazia era bom. Mas ela sentia esse lugar dentro dela, como se fosse a pessoa cobrando dela. Mas na verdade essa cobrança era dela mesmo, porque estava relacionada a essa cena lá da infância, a essa situação com a mamãe dela. Então ela completou, né, nesse momento que ela compreende isso e toma esse lugar interno, ela completa esse amor que ficou lá, né, ainda faltando algo nessa relação dela com a mamãe e que veio despertando isso na vida dela. E quantas situações como essa que acontecem na nossa vida, né? Porque imagina, né, para quem tem filho aqui, quantas vezes a gente eu mesma, meus filhos agora já são adultos, eu tenho até neta, mas quantas vezes eu cheguei já num rompante quando nem tinha consciência de perceber de que o que eu estava falando podia causar algo no meu filho. E mesmo quando a gente percebe, nós aqui enquanto humanos, quantas coisas nós falamos que dói em algum lugar para aquele serzinho que é menor, para aquela criança, e ela traz, a partir daquilo, ela vai construindo traumas e deixando coisas presas ali. Por quê? Porque nossa, eu era puro rompante, gurias. Ah, a Giovana falando dela, né, quanto mãe. Então, e por quê? Porque a partir daquilo também ela vai trabalhando e vai evoluindo questões nela. E as coisas são assim com todas as pessoas. Né? A Nani deu esse passo e é muito bonito isso. Mas enquanto ela não dava esse passo, a vida dela vinha andando e ela percebia já que era algo dela. Né? Ela não sabia exatamente o que era, mas pela experimentação dela, de lembrar qual era o conhecimento que chegou para ela. Foi através de um ensinamento que chegou toda pessoa que passa pela minha vida, a gente vou falar ela voltada para você. Toda pessoa que passa pela sua vida, que te traz um determinado desconforto, é para mostrar algo em você que precisa ser curado. Toda vez que ela passava por essa situação, ela lembrava desse conhecimento e ela continuava. Ela não parava. Ela ia experimentando, experimentando até o dia que chegou hoje e ela pôde recordar essa situação. E aí ela fechou
concluiu isso dentro dela, então ela pode agora dar um novo passo. Mas por que isso aconteceu? Tá ligado a uma coisa que ela falou lá no início dessa fala, que é o que eu quero trazer para vocês aqui agora, porque ela não vetou a chegada do conhecimento. Porque existe um lugar dentro de nós que veta quando o conhecimento é novo, quando é algo que a gente não é agradável de ouvir. Então, o que a gente faz? A gente fala, eu já sei, que o Karani falou. Quando a gente fala, eu já sei, nada entra, né? Como se a gente tivesse Exato. um pão assim no ouvido, a mente fica fechada, eu já sei, tá cheio, não vai entrar. E eu me recordei assim comigo, como foi lá no início, há 12 anos atrás, quando eu comecei a fazer os trabalhos de autoconhecimento. Toda vez que chegava algo para mim, eu falava, eu já sei. Até um dia que eu estava numa palestra e alguém trouxe uma pergunta. Falou assim, porque eu percebo que eu estudo, mas parece que eu não absorvo nada. Daí a palestrante respondeu, como é que você recebe o que você estuda? Será que você realmente abre os seus ouvidos para escutar e para absorver o que você está recebendo? Ou será que tem uma falinha lá atrás falando, isso aí eu já sei, eu não preciso disso? Na hora que eu vi aquela resposta que não era para mim ser falada, aquilo caiu em mim como uma flecha. Porque eu era essa pessoa que falava eu já sei para todas as coisas. Era um tamanho de uma arrogância. Então, se você está se deparando aí com algo que está te desconfortando e o teu pensamento seguinte, o que está por trás, está dizendo, isso aí eu já sei, eu já ouvi, volto a pergunta para você. Se eu já sei, o que é que eu estou experimentando a partir disso que eu já sei? Né? Porque daí volta para aquele nosso primeira fala lá no início. A gente recebe um monte de conhecimento. E o que a gente faz com ele? É possível a gente fazer um movimento diferente quando a gente se pergunta o que eu estou fazendo com o que eu estou recebendo. Né? E a Nani só conseguiu dar esse passo por ela ficar todos os dias se questionando. Peraí, se isso está aparecendo para mim, o que eu tô... E ela foi experimentando, até receber esse maravilhoso presente que ela recebeu hoje. Por isso que ela tá tão feliz assim, porque olha que presente, poder se conectar a esse amor que ficou lá, interrompido, né? E a mamãe, aí ela olha agora para a mãe dela e pensa, a mamãe era falta de amor? Aquilo não, era um cuidado da mamãe. Mas para a criança de 5 anos, não tinha como medir que a mamãe não tinha dinheiro para comprar papel higiênico, que as coisas estavam difíceis. Não, ela só consegue ver isso hoje, quanto adulta. Então ela pode olhar assim agora, né, como ela vem, e dizer, nossa, que coisa boa me recordar disso, porque isso me mostra que a minha mãe me amou, minha mãe estava cuidando de mim naquele momento, e mostra que eu posso fazer quantas árvores de Natal eu quiser. E olha que bonito isso, né? A gente escreveu, eu também era arrogante demais, queria salvar meus pais, pois enfim, como é bom derreter, né, gurias? E essa coisa de salvar os pais, né? A gente fala bastante de salvar os pais ou de salvar alguém, né? Aquele comportamento que eu até trouxe aqui um pouco, que é um comportamento daquela pessoa que tá sempre fazendo as coisas para os outros, está sempre deixando de olhar para ela para olhar para os outros, né? Para cuidar dos outros, para tá sempre disponível demais, diz sim para todas as coisas. Por quê? Porque algo dentro dela gera uma dor. E a maneira que ela acha de ser aceita é dizendo sim, dizendo sim, dizendo sim. Porque, na verdade, o que ela está querendo? O que é que isso... Por que isso apresenta? Porque ainda existe um lugar dentro delas, né, dentro da pessoa que a Gi trouxe aqui muito bem, de querer salvar alguém. E esse alguém geralmente está ligado aos nossos pais, ou algum de nossos cuidadores, ou alguém que lá na infância, por tanto amor que a criança sentiu, que nós sentimos, é que a gente ainda pensa que a gente pode salvar aquela pessoa, por tanto amor, né? A gente vê a mamãe ali tão sofrida em alguns momentos, sentindo dor por algo que nós não podemos fazer nada, mas a nossa cabecinha de criança não compreende. Então a gente guarda a gente vai querendo salvar a nossa mamãe, querendo fazer todas as coisas para agradar. E nem sempre a gente agrada, e a gente não pode salvar, e isso vai reverberando algo em nós. E aí sim, tá me descrevendo antes de conhecer a Alessandra. É isso. E para todos nós, viu, Gi?
Também isso acontece, já aconteceu comigo dentro de alguma área. Às vezes um lugar é mais forte, outro é menos forte, mas se apresenta dentro de todos nós, né? Que é o triângulo dramático, é isso? Nani, me ajuda a... Isso, Né? que são Todos nós as temos uma posturas. salvadora, temos um Vítima. lado agressivo e temos o lado da vítima. Todos nós passamos por esses papéis. Salvar, de agredir e de ser vítima, porque esse é o triângulo que foi criado lá na nossa infância, pela nossa criança que não tinha compreensão total dos fatos. Isso nos trouxe até aqui. Que bom que podemos estar aqui, podemos falar sobre isso hoje. Isso nos dá a Uhum. possibilidade de fazer movimentos novos, né? De criar possibilidades novas, de usar esses conhecimentos e poder experimentar ele. Como é que a gente experimenta? Experimentamos primeiro dentro da nossa casa, a gente experimenta com a nossa mamãe, com o nosso papai, com nossos filhos, com o nosso companheiro, com a nossa companheira. Experimenta com a gente e depois aí a gente vai trazendo aqui, experimentando falar disso com vocês. E aí a gente vai ter o que cria dentro da gente um movimento de assim, cara, agora isso eu já tô dando conta de falar. Olha como é bonito poder chegar e falar a situação, porque imagina isso, quanto tempo doeu dentro da Nani. O quanto isso foi sofrido para ela em muitos momentos. Por ela não perceber, não encontrar dentro disso. Falhou um pouco a internet, né? Mas Já voltou. volto. E agora ela consegue falar sobre isso sorrindo e contando aqui pra gente. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa bonita de ver. E quanto pra mim, aquela pessoa que sofreu aquele bulizinho na escola, que deixou de falar alto, de maneira expressiva, de maneira verdadeira, colocou o quê? Um lugar de dor que dizia assim: eu não posso falar o que eu penso, porque se eu falar o que eu penso, vão rir de mim. Se eu falar como eu sou de verdade, vão rir de mim. Então eu preciso criar um personagem para ser aceito. E esse personagem, a partir daquele momento, criou-se inconscientemente uma Janaína que falava carioca sendo pernambucana. E olha só que interessante, né? E eu, durante muitos anos, quando eu ia me expressar em público, e hoje eu já sei disso, em alguns momentos até sou bem mais carioca do que pernambucana, mas é bem consciente isso, porque eu gosto bastante, eu sou bem honrada pelo tempo que eu morei no Rio, pelo tempo que eu vivi lá. E hoje eu já faço isso de forma consciente, mas teve durante muito tempo que as pessoas falavam para mim: você é carioca? Eu falava: não, sou nordestina, mas você não tem sotaque nordestino. Por quê? Porque, na verdade, eu não queria mostrar que eu era nordestina. Porque aquela dor lá, daquelas crianças rindo de mim, era do meu sotaque pernambucano. Para elas era engraçado e para mim causou uma dor, né? E durante tanto tempo eu vivi com aquilo, até perceber que aquilo era engraçado mesmo, porque eu posso ser carioca, eu posso ser pernambucana, eu posso ser quem eu quiser, desde que isso não me cause, não me mantenha sofrendo dentro de uma dor. Então eu posso comunicar e falar realmente quem eu sou, que eu sou pernambucana, que eu nasci lá em Moré, no Pernambuco, e que eu vim para São Paulo, e que eu morei no Rio, e que eu passei por vários lugares do mundo. Eu estou aqui podendo falar com vocês, dentro de um lugar que é verdadeiro em mim, sem precisar colocar um personagem para ser aceita por vocês, né? De forma inconsciente e dolorido, que me cause dor, né? Que me faça esconder quem eu realmente sou. Né? Outro dia eu estava pensando sobre isso, né? Quem você é realmente quando você se expõe, quando você fala? Não é você que está aí ouvindo a nossa live agora, que depois vai ouvir a gravação. Quem é você quando come um pacote de biscoito inteirinho, sem pensar no que é que você está comendo? Alimentando. Quem é essa pessoa que está que está comendo desse jeito, que está se expondo agressivamente, que está conversando através de uma reatividade? Quem é você? O que é que em você não está vendo que você está agindo desse jeito, que é contra você mesmo? Observa isso, sente o que você vem para você quando você se faz essa pergunta. Porque aqui a gente está falando no extremo, né, gente? Eu falei agora, ser agressivo, comer um pacote de biscoito, mas não é só sobre isso, são coisas pequenas que aparecem no dia a dia. Né? São coisas bem pequenas que aparecem no dia a dia e que às vezes a gente não olha, porque dói.
Né, Nani? E quando você fala assim, né, me vem um outro ensinamento também, né, que faz com que eu tenha essa alegria ao compartilhar isso que eu compartilhei, porque realmente hoje eu sinto que eu fui para um outro lugar a partir disso que eu entendi. E você também, quando você traz isso da sua história, que antes era algo, né, que você não queria falar e hoje é algo que você fala tranquilamente, né? Me vem o ensinamento que é o conhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. Quando você se sente livre para assumir aquilo que você é, para falar de onde você veio, para compartilhar das suas histórias, como eu compartilhei uma situação que um dia me gerou uma dor, um desconforto, uma certa tristeza, e que hoje eu consigo trazer isso com uma alegria, por quê? Porque eu sei que a partir disso que eu vivi, que eu ressignifiquei, eu vou poder ajudar outras pessoas a fazer, a evoluírem nesse sentido também, porque isso já se tornou a minha sabedoria. Então, isso é libertador, né? Por isso que tem pessoas que falam, né? O conhecimento liberta, né? E o conhecimento, ele patrocina mesmo a libertação de nós mesmos, que é fazer isso que a gente está falando. Se a gente não tivesse adquirido esses conhecimentos, se não tivéssemos colocado em prática, a gente ainda ia estar presa a padrões. Talvez a gente não estaria aqui fazendo uma live, talvez a gente estaria aqui falando de técnica, porque é formação, curso, isso é o que não falta para mim, e eu tenho certeza que para você também não, o quanto você já trilhou aí, né, nessa caminhada do autoconhecimento, e a gente vai fazendo curso, a gente vai fazendo formações, a gente vai especializando. A gente está aqui falando de um conhecimento extremamente superficial, que é importante, que é fundamental, técnicas, ferramentas, né, são importantes sim, mas o que vai trazer de fato e de verdade a transformação é isso, é o que virou, né, a nossa sabedoria, que é o que? A gente conseguir se derreter. Eu falo muito, né, o quanto eu me derreti para minha própria história, né, o quanto eu me derreti para minha própria história. O que é me derreter, né? É fazer as pazes, é reconciliar, é ficar de bem, né? Olhar para ela e me orgulhar de onde eu vim e compartilhar uma situação que hoje eu me sinto diferente e que isso me faz bem. Por quê? Porque daqui a pouco vai chegar uma filha da mãe de uma cliente minha na minha frente que vai falar assim, nossa, mas isso aqui me trava. E eu vou falar assim, olha, eu já andei por essa e aí aconteceu assim, 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 e aí eu ressignifiquei dessa forma, e eu fiz assim. Não existe nada que a gente passou, nenhuma dor, nenhuma tristeza, nenhum desconforto, nenhuma tensão que foi por acaso. Tudo é muito perfeito, tudo é perfeito como é. Porém, às vezes a gente fica o quê? Tapa os ouvidos, né? Ah, não, isso aí eu não vou ouvir porque isso eu já sei. E elas estão aqui, estão falando isso de novo, isso aqui eu não... E aí é o que você falou muito bem, né? Mas peraí, disso quanto que de fato eu estou colocando em prática? Desse conhecimento, quanto que eu já progredi a partir disso que eu sei? Por quê? Saber a teoria, né, e não colocar em prática não vai te levar ao resultado que você quer. Vai fazer com que você fique sempre estagnado, né? Então é muito bonito, eu vejo quanto isso é bonito, é gratificante, é gostoso, é leve, se torna leve, né? A gente falou bastante hoje, né? Não sei se a gente tá aqui na live ainda, do quanto quando a gente muda algo internamente, quando a gente recebe um conhecimento, coloca em prática, o quanto a gente vai ficando mais leve, né? A gente vem vindo para o presente, né? A gente a gente vai abrindo mão de tudo aquilo que aconteceu no passado, que gerou dor, tristeza, mágoa, né? Todas essas emoções que fazem com que a gente se sinta mal, a gente vem vindo cada vez mais para o presente. E no presente, quanto mais o presente a gente está, mais leve a gente mais fluido com a vida a gente né? Mais tranquilo a gente mais atenção, quanto a atenção chega, melhor eu me relaciono com ela. Por quê? Porque eu sei que toda atenção ela traz um aprendizado, nada é por acaso, tudo é perfeito como é. Então você vê, nossa, gente, é algo que aconteceu há mais de 30 anos atrás, né? Eu falo assim, caramba, e hoje eu olho para isso e eu falo, gente, é muito rico isso, porque é uma situação que faz tanto tempo, eu lembro como foi, e hoje eu poder acessar isso e ver diferente, e isso é possível para todo mundo. Isso é possível, se tem algo que você tem um desconforto, se tem um objetivo que você não consegue alcançar, se você não está bem nas suas relações, se você quer melhorar a sua comunicação, ou então se você não consegue se controlar diante da comida, se você não consegue ser constante na atividade física, qualquer coisa, a gente olha para
para esses desconfortos, e aí existe um ensinamento que precisa ser colocado em prática para você ressignificar isso e dar o seu próximo passo em busca desse objetivo que você tanto tem e você tanto deseja, seja ele qual for, em qual área da vida for. Mas é muito gostoso, é muito gratificante, né? Muito bom, né, Jana? Sim, muito bom. E uma coisa que eu quero trazer, assim, dentro de tudo isso, porque tudo isso a gente está aqui falando, tá trazendo bastante informação, né? E para algumas pessoas que passarem por aqui ou que já passaram, pode ser uma informação nova, que ela está ouvindo pela primeira vez. Mas pode ser algo que já está aí no campo do pensamento dela há um tempo. E quando a gente está há muito tempo pensando sobre algo, isso vira algo desconfortável internamente. Né? Vai começando a criar um ciclo, um fluxo de pensamentos constante. Né? Porque imagina, a gente recebe a informação, né? A gente vai buscar a informação e a gente não faz nada com ela. O que acontece? Aquilo começa a ficar. Toda hora aquilo vem pra gente, toda hora aquilo vem pra gente, toda hora aquilo vem pra gente. E aí a gente percebe que a nossa vida continua no mesmo lugar. E eu já andei por essa rua, por isso, usando essa fala da Nani, que é bem legal, eu já andei por essa rua e eu tenho que ficar olhando pra mim com firmeza do aqui e agora, para que esse lugar não se repita internamente, porque ele se apresenta novamente, se apresenta que recebe conhecimento, recebe informação e não faz nada com aquilo. Aquilo vira uma autocobrança. E aí aquele fluxo de pensamentos chega a um lugar que a pessoa fica ansiosa. Não sei por que tô desconfortável. Só no Fica chicotinho, né? desconfortável e começa a ficar com aceleração na respiração e não está compreendendo de onde vem aquilo. Então, uma coisa assim bem boa que vocês podem usar, isso é uma coisa bem simplesinha de fazer, é parar um pouco, respirar, se conectar com o seu corpo, com o aqui e agora e sentir o que realmente está se passando com você. Porque do mesmo jeito que esse conhecimento chegou, ficou aí em algum lugar e virou, mexeu, ele vem, também vem as coisas que não são tão legais, também vem os desconfortos. E isso causa em você, causa em qualquer pessoa, esse lugar de chegar a ficar com a respiração descompensada, chegar a sentir um excesso de pensamentos que faz você ficar desconfortável, que faz você ficar até em crise de ansiedade. Então, para um pouquinho, respira, se conecta com seu corpo e com aqui e agora, que essa aceleração conectada de pensamentos, ela vai diminuir. E quando isso diminui, a sua respiração volta ao normal, você começa a sentir o aqui e agora e recordar de que aqui e agora nada está acontecendo. E que você pode dar um passo diferente na sua vida, desde que você entre em contato, se derreta com o que você já tem, para as coisas que você tem, ou busque um conhecimento que realmente faça um sentido para a sua vida, para que você possa... A Nani está anotando algo aí, ó, gente. Para que você possa dar um novo passo. Porque é bem Sempre. legal, eu gosto sempre de trazer isso, sabe, Nani, para o campo do sentir. Hoje de manhã a gente estava num encontro e eu falei pra pessoa assim, ele tava contando uma história, nanana, daí eu falei pra ele assim, eu vou te falar algo, mas eu vou te pedir pra você não responder, apenas sente. E aí depois ele trouxe assim, ele falou, nossa, aquilo foi uma chave pra mim. Então, sente o que se apresenta pra você. Eu, como uma pessoa, que vocês estão vendo aqui, que eu não falo pouco, que fui e fico, em muitos momentos eu me pego, eu tenho que ficar em alerta comigo. Cuidado, Jana, porque senão eu entro num fluxo acelerado de pensamentos. Respira, sente o corpo. Exatamente como eu vou falando para vocês aqui em vários momentos ali na pausa do dia, também faço comigo. Para quê? Para que eu me recorde o que é que está acontecendo comigo. Porque essa aceleração te leva para um estado alterado que você não percebe e veta tudo que te chega para ficar melhor. Então, dá essa pausa com você, porque senão, como a Arane falou, você não vai ouvir nada do que a gente está dizendo aqui, você não vai recepcionar nada, porque a tua visão, a tua escuta, ela não está aberta, porque já tem muita coisa aí
reverberando dentro de você, que vai para aquele lugar do que eu falei agora há pouco, de que eu não sei, eu já sei, eu já sei, eu já sei. Né? Às vezes você não precisa nem falar sobre isso, você já está tão imerso aí nas suas questões que você não para ouvir. Então sente, sente e se pergunta, o que é que isso, o que esse desconforto está querendo me mostrar? Eu fiz essa pergunta agora há pouco para uma pessoa. Eu falei assim, o que está acontecendo? Por que você está assim tão ansiosa? Por quê? Por que esse pensamento acelerado o tempo inteiro? Olha para o teu corpo, olha para você no aqui e agora. O que é que está tirando você desse lugar do aqui e agora? Agora, por exemplo, eu tô aqui sentada na cadeira da minha sala, tô aqui frente ao meu notebook, meu celular tá aqui encostadinho, tem uma garrafa de água na minha frente, tô aqui olhando pra Nani, olhando para esses comentários que estão subindo aqui, então tô me relacionando com a Giovana, entrou ali o Bruno, que eu vi, outro rapaz, acho que foi o Ian, eu tô olhando as fotinhas, eu tô me relacionando com isso. E eu tô sentindo, que alegria, né? As pessoas estão entrando, né? O que é que pode ser perigoso para mim? O que é que pode ser tão difícil de olhar nesse momento? É claro que isso é um exercício, né, constante que a gente faz. Mas se você sente que entra nesse lugar em algum momento, para um pouco e se relaciona com o que está se passando internamente com você. Porque isso vai te dar uma chave que você pode girar e dar um próximo passo no teu caminho. Seja o caminho de ouvir o final da live, seja o caminho de buscar algum outro conhecimento e se relacionar com o que te chega. Como a Nani falou, se derreter. Essa palavra se derreter, ela demorou um pouco para chegar até em mim e me tomar. Né? Acho que a Nani me conhece, eu acho que ela até pode perceber isso, assim, né? Desse processo que a gente vem vivendo. Quanto eu venho me derretendo para o que vem chegando. Mas o que é se derreter, como a Ana bem falou, vou falar um pouquinho assim de como eu vejo isso. É você recepcionar esse ensinamento, se abrir para ouvi-lo e deixar ele se tomar conta do teu corpo, vivenciar, experienciando isso no teu corpo. E aí é possível sentir essa leveza, porque a leveza ela vem depois que você se deleita com o que você sente. Porque senão passa, gente. Passa e a gente não absorve, a gente não percebe. Porque somos todos humanos. E a nossa maquininha, ela não quer parar. Então a gente que tem que dar uma paradinha e se conectar com o sentir. Porque o sentir, ele é tão sutil, ele é tão sutil, que ele vem antes do pensamento. Mas o pensamento, ele é acelerado, ele é rápido. Ele vem, ele vem acelerado. Então, quando a gente tá parando para perceber, a gente já tá com um pensamento, outro pensamento. E o que é que tá sentindo? O que é que você sente antes de tudo isso? O que é que te leva a pensar tão aceleradamente? Né? O que é que te leva, Nani, a achar que você não é boa o suficiente? O que é que te leva a achar, Janaína, que você não pode falar as coisas que você vem experimentando ao longo da tua vida? Ó, a Adri aí. Hoje eu estava assistindo uma partezinha da mentoria semana passada, fiquei ouvindo a Adri falar. O que é que leva a gente a entrar nesse lugar de que a gente não põe as coisas em movimento? Né? Todas nós. Né? E é bom, assim, eu gosto de falar assim, das coisas como acontecem para mim, que é para as pessoas verem que o único lugar que me possibilita falar o que acontece é porque eu vivencio isso todos os momentos comigo. Né? Daí eu falo para a pessoa, respira, sente, o que isso quer te dizer? Daí vem uma informação. Você fala, nossa, o que é que te vem? Ô, Jana, imagina assim, né? Imagina quando a gente vai estourar pipoca, né? A gente vai lá, coloca o azeite na panela e coloca os grãos, né? Esquenta o óleo e aí a pipoca estoura, né? Se cada pipoca que estourasse, a gente tirasse da panela, essa panela, ela nunca ficaria cheia, né? Só que o que a gente faz? A gente deixa estourar todos os grãos, encher a panela para daí a gente tirar. Né? O que eu quero dizer com isso? Né? Quando você fala da questão, né, desses pensamentos acelerados, então imagina, né? Cada pensamento é uma pipoca que está ali estourando. Dependendo da quantidade de pipoca que tem, a tampa ela até levanta as pipocas, até começa a sair.
Na hora que a pipoca sai, é o quê? É a hora que a gente é mais grosso, de repente, com alguém. É a hora que a gente dá uma resposta atravessada. É na hora que a gente não consegue processar algo simples. Por quê? Porque a panela tá tão cheia que já não tá mais cabendo. A gente precisa esvaziar. Então, quando você traz essa questão da respiração, do quanto, né, chegar no presente, estar no seu centro, é importante, é o quê? É a gente, lógico que é uma analogia, né? Mas não deixar tudo isso, a gente encher tanto ao ponto, e a respiração tem esse poder, a respiração, e eu falo que assim, gente, Deus é muito perfeito, o nosso corpo é muito perfeito, porque é um recurso que a gente tem, que é de graça, a gente só precisa aprender a respirar. E, na verdade, reaprender, porque a respiração, um dos tipos da respiração, era a respiração que a gente fazia quando a gente era bebezinho, que é a respiração diafragmática. É uma dos melhores tipos de respiração que a gente tem. E você vai esvaziar, só que a gente desacredita do potencial que a gente já nasceu com ele. E por isso que eu gosto muito do ensinamento. O essencial é simples. Então, peraí, você está querendo me dizer que eu vou, de repente, diminuir as brigas com meu marido se eu respirar? Que eu vou deixar de comer doce se eu respirar? Sim! Talvez você não vai resolver essa questão, mas de 0 a 10, se hoje você está indo no nível 10, pode ser que você caia para 9, para 8. O importante é que você progrediu. Então, sim, é um baita do recurso para sua panela não encher. E isso traz respostas, assim, que é a experimentação, né? É que você precisa colocar em prática. Mas, assim, eu já tive respostas e com certeza você, ainda mais que você trabalha, né, com a parte de renascimento, vindo da respiração. Gente, que assim, você fala, é impressionante como algo que não é pago, que é um recurso interno, que é obrigatório, a gente não usa com a excelência que a gente pode usar. E tudo bem por isso. Não vai pegar o chicotinho agora. Mas agora você está recebendo esse conhecimento. Se você não sabe uma respiração, manda um direct para a Janá. Como que eu posso usar, né, essa ferramenta? Qual que seria uma respiração legal? Manda um direct para mim. Né? Tem vários tipos de respiração e que vai te ajudar aí a dar um próximo passo para você viver um pouquinho melhor, para você melhorar a sua qualidade de vida, para você melhorar seus relacionamentos, para você aumentar o seu autocontrole, para que você consiga de fato viver bem ou viver melhor que seja, né? Mas realmente não viver com a tensão que você está vivendo hoje. Todo mundo tem tensão? É lógico, eu não comentei que eu passei por uma tensão hoje. Porém, quando eu tenho conhecimento, eu coloco aquele conhecimento em prática, aquilo se torna minha sabedoria, a tensão, ela até diminui de tempo, vamos dizer assim, porque essa tensão, ela vai diminuindo cada vez mais conforme eu vou colocando em prática os ensinamentos, e isso vai virando a minha sabedoria, porque tudo é repetição, tudo é treino. Então, quanto mais você treina isso, mais leve você vai viver, melhor você vai viver, melhor você vai se relacionar, mas tudo fica melhor, né? E algo que eu levo muito comigo é assim, o meu objetivo é viver bem. Se eu agir dessa forma, eu vou viver bem ou não? Eu vou viver melhor ou não? Então, muitas das minhas tomadas de decisões, eu parto desse princípio. Por exemplo, ficar brigando com alguém, trazer caso mais comum, brigar com o marido. Tá, você teve um desentendimento, vai ter desentendimento sempre. Agora, ficar brigado vai fazer eu viver bem? Tem a ver com esse princípio que eu levo para mim muito a sério de viver bem? Não. Então, o que eu tenho que fazer? Resolver isso o mais rápido possível. E aí a gente vai se tornando cada vez mais leve, uma vida mais tranquila, mais fluida, e abrindo mais espaço para quê? Para o novo chegar. Porque quando a gente está aqui só no problema, só na dor, a gente não abre nem oportunidade para as coisas boas que a vida tem. Elas estão aqui, ó. As coisas boas estão aqui, mas a gente está aqui no problema. Elas não vão chegar. Porque você está tão aqui que você não abre as portas para as coisas boas chegarem, né? Faz sentido, Ana? Faz total sentido. E para ajudar isso aí, gente, que a Anitta trouxe, né, para abrir portas para o novo e para as coisas boas chegarem, né, pega uma coisa, né, um ensinamento, um conhecimento que você já tem aí, e coloca ele em prática. Né? Alguma coisa que você ouviu aqui na live, deixa eu parar e respirar. Coloca só isso em prática.
Agora, já na próxima situação, para um pouco e respira e observa como isso muda o teu estado. Como isso altera ali num momento, muito rapidamente, altera o teu estado emocional. Por parar e respirar. E aí você faz o quê? Com isso você faz o quê? Você acabou de experimentar um conhecimento que você aprendeu. E aí você se depara e fala, nossa, olha que interessante. Não é que mudou mesmo? Elas falaram e realmente isso acontece? Aí daqui a pouco você testa isso de novo. Daqui a pouco você testa isso de novo. Quando for amanhã, que você ver uma amiga sua passando por essa situação, o que você faz? Você conta pra ela. Olha, para e respira, que você vai se acalmar. Então isso já virou o quê? A sua sabedoria, porque você já experimentou o conhecimento que chegou pra você. E aí E já se você torna compartilha a seu. sua história, né? Você compartilha, nossa, eu estava me sentindo assim, fiz uma respiração, Exatamente. comecei a me sentir assim. Será que não vai dar Isso. certo para você? Experimenta, né? A sua sabedoria é o que você compartilhar daquilo que você colocou em prática, né? Você vai falar, eu estava me sentindo assim, super nervosa. Eu apliquei essa respiração, fiquei mais calma, nem precisei comer o doce. Eu nem briguei com meu marido. Eu nem fui grossa com meu filho, por exemplo, né? Você tem ali, você já tá, a sabedoria já é sua. Tenta, quem sabe funciona para você, né? É bem isso. Exatamente. Então, isso a gente está trazendo aqui. A gente trouxe um exemplo assim bem basiquinho, mas isso é para tudo, gente. Para tudo que tá aí, que chega para você, experimenta. Experimenta experimentar a vida. Da forma que as coisas vão chegando, experimenta fazer diferente. Nós não precisamos fazer todos os dias iguais as mesmas coisas. A gente pode mudar. A gente pode Perfeito. experimentar hoje, sair de casa e todo dia eu viro à direita e hoje eu vou virar à esquerda. Porque vai que lá na esquerda tem um lugar que você nunca viu. Uma árvore bem bonita no caminho e você vai passar pela sensação gostosa de apreciar aquela árvore. Então o seu dia já vai se tornar diferente, já vai ser mais leve, mais agradável, por ter feito um movimento diferente. Então experimenta fazer algo que te chega aí, que é novo, ou algo que já está reverberando aí em você, que já chegou para você há tempo, você não faz nada com isso. Experimenta, experimenta fazer diferente. Experimenta fazer fora dessa caixinha que você já criou para você, porque isso vai te trazer experimentação de fazer coisas novas, que vai tornar a nova sabedoria, que é a sabedoria de coisas que você vem fazendo, que são pequenas, porque às vezes a gente acha que para fazer uma mudança a gente tem que mudar tudo ao mesmo tempo. E não, às vezes é só parar e respirar. É uma pequena mudança. E a Nani Voltou. tá, acho que deu uma Já travadinha, voltou. né? Voltou. E para falar sobre respiração, eu vou aproveitar, né, quando a gente entrou nesse caminho, eu vou conduzir um workshop, uma vivência sábado, de 9 às 16 horas em Atibaia, no espaço da Casa Aurora. Quem sentir vontade de participar de um processo de respiração, uma conexão para voltar lá na conexão com a fonte, para se reconectar com papai e mamãe, que é de onde a gente veio, que é o lugar onde quando a gente se conecta com a fonte, é que as coisas começam a andar na nossa vida. Quem sentir vontade de vir, de através de uma respiração consciente, passar um dia agradável, reconectar com as suas emoções, ir lá com papai e mamãe, vem comigo e procura que a gente pode viabilizar essa chegada sua no workshop, que pode fazer uma diferença aí no seu processo de vida, no seu momento aí que você está vivendo. Procura lá depois no direct, ou manda para mim uma mensagem, enfim, que é possível também participar do workshop. Ainda temos uma abertura aí para que você venha. Obrigada, Nani. Que coisa gostosa estar aqui contigo. Que Ai, foi experiência muito bom. rica. Foi muito, muito, muito bom. Posso falar um pouquinho do meu trabalho, Jana, rapidinho? Pode, por Posso? favor. Então, assim, eu trabalho, né? Eu tenho uma mentoria de emagrecimento sistêmico, que é fazer você descobrir as dinâmicas ocultas por trás do seu efeito sanfona, né? E aí, se de repente algo que eu falei aqui fez sentido para você, se você gostou, se você não ficou na dúvida ou ficou confuso, enfim, qualquer que seja aí o que tenha batido aí para você, pode me mandar um direct perguntando, comentando, compartilhando, ou simplesmente falando, nossa, eu gostei muito sobre isso, enfim, pode me mandar ali um direct. E também, né, um próximo passo, de repente, é você estar vindo fazer uma sessão de clareza, né? Nessa sessão de clareza a gente vai trazer o quê? Um pouquinho de clareza
sobre as dinâmicas ocultas e o porquê que você quer emagrecer e não consegue, o porquê que você fica no efeito sanfona, enfim, sobre algo que esteja aí mais reverberando no seu momento, né? Aí o link tá na minha bio, você vai se deparar ali com o formulário, é só preencher o formulário e vai cair no meu WhatsApp e a gente vai bater um papo. Quem sabe esse aí não é um bom próximo passo para você, né? Descobrir aí por que eu quero tanto emagrecer e não consigo, ou por que a minha saúde sempre foi um desafio para mim, enfim, esses aspectos. E por último, agora agradecer, né, Janá, essa live, foi muito bom estar aqui com você, foi muito gostoso, muito rico, muito gratificante. Eu sou muito grata e agradecer também cada um que está aqui com a gente, cada um que passou, cada um que vai assistir gravado e vocês, a vida testa a gente. Ai, meu Deus, falo ou não falo? Vocês vão desligar essa live e vocês vão ter a oportunidade de colocar em prática algum conhecimento que vocês já receberam. Então, coloque em prática, porque o ganho é sempre muito grande quando a gente coloca em prática um conhecimento que a gente acabou de receber. Então é isso. Gratidão, Janata, muito feliz de estar aqui com você. Bonita, gratidão, gente. Gratidão a todos vocês, depois também quem vai assistir a gravação. E se você fizer uma experimentação de algo que você tomou conhecimento aqui nessa live de hoje, escreve aí nos comentários que é pra gente participar desse teu movimento também, a gente vai gostar de saber. Gratidão, Nani, gratidão a todos aqui. Beijo. Obrigada, Gi, querida. Tchau, tchau, gente.